Glórias ao nome do Senhor. Que nessa noite seja uma noite de revelação de Deus para as nossas vidas. Que possamos sair daqui verdadeiramente revestido com todo o poder e autoridade de Deus. Há dias difíceis que estão se abreviando e nós devemos estar ligados, porque o Espírito Santo de Deus está falando com a sua igreja a todo tempo. E aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo de Deus tem falado, para que naquele grande dia ninguém venha dizer que não ouviu. Amém, amados? Queria que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 11. É o 7º livro da Bíblia, depois de Josué. Aleluia. O tema dessa mensagem é: não desista das suas lutas. Temos lutas a todo momento, temos luta a toda hora. E essa palavra é uma palavra que mexe muito com o nosso sentimento diante de Deus. Porque nós vamos observar no dia de hoje um homem que teve a sua vida completamente mudada pela ação de sua família. Mas Deus, quando Ele entra em ação, Ele transforma. Porque o que você foi no passado não muda o agir de Deus poderosamente na sua vida. Amém, amados? Juízes capítulo 11, versículo 1, e diz assim: era então Jefté gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais quando grande já, lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porém és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e ser-nos chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me pusestes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? E responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Até aqui, amados. Esse texto ele é muito interessante, porque ele começa muito tremendo. O escritor começa dizendo assim: era então Jefté filho de Gileade. Aí esse porém que entra aqui é que deixa a gente meio encucado. Porém, era filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefté. E quem era Gileade? Gileade era o patriarca das terras dos gileaditas. Que quando a terra tinha um nome de uma pessoa, era porque aquela pessoa que entrou sobre aquela terra, lutou sobre aquela terra e fez com que uma nação crescesse sobre aquele lugar.
E Jefité foi um filho que nasceu de um fruto de um pecado. Não era para nascer esse rapaz. Foi uma situação aonde Gileade saiu com uma prostituta e essa prostituta veio a engravidar. A gente já ouviu falar sobre a gravidez indesejável. Nessa gravidez, esse jovem, ele não teve chá de beber, ele não teve nada preparado para ele. E o texto diz que quando Gileade morre, os seus filhos de mulher e de Gileade, que morre, os seus filhos dizem: olha, tu vai sair da nossa casa porque tu não tem herança nenhuma, não tem nada a teu favor, nada vai ser teu. E o texto diz que Jefité vai embora, e ele começa a habitar na terra de Tobi. A terra de Tobi é uma terra sem lei, aonde habitam homens sem caráter, sem escrúpulo, uma terra de bandido. E o texto diz que quando Jefité chega naquele lugar, esses homens se ajuntam a Jefité, e Jefité se torna líder desses homens. Uma coisa que eu aprendi e passo para você, que quando nós nascemos em Deus para liderar algo, nem que seja de menino de rua, você vai ser líder. A liderança que Deus coloca sobre as nossas vidas é algo extraordinário. A gente consegue liderar sem fazer força, sem fazer estardalhaço, porque é algo natural, que vem, que manda de dentro de nós. E o texto continua a nos alertar algo interessante, que quando Jefité, ele começa a sair com esses homens, ele se torna como se fosse Ali Babá e os 40 ladrões, ele tira dos pobres e tira dos ricos e dá para os pobres. E algo muito interessante, que ele sai da terra de Gileade humilhado. Ele sai humilhado daquele lugar, fugiu da presença dos seus irmãos. Mas algo que Deus é especialista em fazer é deixar os nossos inimigos vivos e muitas vezes prosperando. E a gente às vezes começa a duvidar e dizer: mas Deus, Ele fez isso comigo, Ele mentiu a meu respeito, Ele me traiu, Ele me roubou, e Ele continua a prosperar e eu continuo nesta vida. Mas quando Deus se levanta ao nosso favor, aquele que nos humilhou, aquele que nos traiu, que nos caluniou, aqueles que falou mal de nós, são aqueles que vão aplaudir a nossa vitória, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Não se assuste se alguém te trair. Não se assuste se alguém falar mal de você. Não se preocupe com o que estão falando. Deixa ele falar, deixa ele prosperar, porque no momento certo Deus vai mudar o cativeiro e Ele vai chegar a você pedindo ajuda para que você venha ajudar. E Jefité diz assim: olha, os anciões, quando chega, no meio dos anciões tem um dos seus irmãos. E Jefité diz: mas não foram vocês que me expulsaram, que me escorraçaram de minha casa, me levaram para fora, me tiraram da minha pátria, tiraram aquilo que eu poderia ter, e agora vocês vêm a mim me pedir ajuda para ajudar vocês. Deus, Ele levantou os amonitas contra Israel. E os amonitas eram uma tribo que, amados, ninguém queria eles como inimigos. Eles, quando chegavam para atacar o arraial, ele cortava as barrigas das mulheres grávidas e tirava os filhos de dentro da barriga da mulher, tirava os olhos dos homens. Era uma tribo muito ruim. Todo mundo tinha medo. E em
juízes já não tinha mais juiz, porque o último juiz já tinha morrido. E quem era o último juiz? Josué. Então eles estavam tudo desbaratinado, não tinha ninguém para liderar o povo, não tinha ninguém para levar o povo adiante. Mas eles ouviram falar de Jefté. Olha, Jefté está lá em Tobi e a terra lá mudou. Agora lá o negócio, ninguém quer mais brincadeira com aquele povo. Jefté começou a organizar as coisas. Jefté começou a colocar as coisas em ordem. Então eles começam a ver Jefté como a salvação da pátria. E é assim, amado, na nossa vida. Às vezes os nossos entes queridos, irmãos ou irmãs, mas todo dia você vai para a igreja? Por que você vai fazer todo dia dentro da igreja? Não precisa você viver dentro da igreja. Leva um colchão e mora dentro da igreja. São os primeiros a se levantar contra você. Mas quando o calo aperta, quando o negócio fica estreito, irmão, ora por mim, porque eu não estou aguentando. São os primeiros. Ora por mim, não está tão difícil. Ai, meu filho está desempregado, meu marido está doente. Ora. Ei, tu mandava a gente dormir na igreja. Tu dizia que não tem problema de ficar dentro da igreja, fica direto dentro da igreja. A grande questão é que as pessoas sabem bater. E nós, em Cristo Jesus, devemos aprender a receber essas pancadas, porque quem vai nos justificar é Deus. Quem vai te justificar é Deus. Não adianta a gente lutar com a força do nosso braço, porque a gente vai sair perdendo de duas maneiras. Porque a gente não vai poder xingar, a gente não vai poder dar um tapa. Então tudo que eles falarem, repreende em pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Mas deixa o teu inimigo falar o que quiser falar. Deixa ele se levantar contra você, porque ele tem um certo tope de altura para levantar, porque acima dele e acima de nós está o Deus do impossível. Está o Deus que muda a sentença, assim como mudou a sentença de Jefté. No livro de Gênesis, capítulo 50, 22, se eu não me engano, 50, 25, José, ele diz para o povo: olha, eu sei que no futuro próximo, o Deus Todo-Poderoso vai tirar vocês daqui. Eu vou estar morto, mas não deixe os meus ossos neste lugar. Porque o grande lance, o difícil, não é a gente sair do mundo e vir para a igreja e frequentar a igreja. O grande lance é o mundo sair de dentro da gente. A grande batalha de Deus não foi tirar o povo do Egito e trazer para a terra prometida. O grande lance foi tirar o Egito de dentro do povo. O povo andava e o Egito seguia o povo. São coisas que nós devemos morrer para o mundo verdadeiramente. Esquecer o mundo de uma tal maneira que não venha fazer parte das nossas vidas. Tantos outros homens que se passaram como fraco e eram fracos, Gideão, e Deus levanta Gideão, e Gideão se torna um tremendo homem de Deus, um tremendo guerreiro. E Davi chega para Saul e diz: olha, Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, Deus vai me livrar desse filisteu. Deus levanta o pequeno e torna como grande, mas pela humildade do nosso coração. Jefté, ele se estressa, se exalta. E se você continuar lendo um texto, você vai ver a vitória que Deus deu a ele.
Mas em Deus, devemos ser mais do que vencedores. Em vencer as nossas guerras em Deus. Em buscar em Deus a sabedoria de como conduzir as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitos estão olhando para mim e para você, torcendo para a gente cair, torcendo para a gente pecar, torcendo para adulterar, torcendo para o nosso fracasso, para dizer: eu não te falei, era fogo de palha. Eu não te falei. Você está 30 anos na igreja, mas ele está torcendo para você cair. Está torcendo. Jefté, o significado do nome Jefté: Deus abre. Deus abre a oportunidade para você, André. Deus abre a oportunidade para você, Marcos. Deus abre a oportunidade para você. As oportunidades são abertas. Gileade, um tremendo homem de Deus, um homem de fibra, um homem de caráter, e chegar para esta mulher e dizer assim: olha, o menino, eu vou assumir, é meu filho, mas com você eu não quero nada. E a gente entende que esse menino, o primeiro filho de Gileade, e Gileade tratou esse menino com carinho, a pandelol: meu filho, meu varão, primeiro filho, o filho da promessa. E o texto logo em seguida, no versículo 2, começa a dizer que a mulher de Gileade começa a dar filho, começa a gerar filho. Se fosse pela ordem natural, o primeiro filho, Jefté, era para assumir a cabeceira da casa, era para assumir tudo do pai, porque ele era o primogênito. Se ele recorresse à lei, a lei sustentava ele. Mas ele calou, se retirou dos seus irmãos e foi embora. Foi viver num lugar completamente diferente. Foi morar na rua. Foi viver uma vida completamente diferente da que ele foi preparado para viver. Eu costumo falar, quando a gente dá curso para casais, que há duas culturas: uma cultura de um homem e uma cultura de uma mulher. Há uma cultura da minha família e uma cultura da família da minha esposa. Aí quando essas duas culturas se aproximam, uma delas tem que sobressair. Então tem que sobressair a melhor cultura, para que os nossos filhos não se percam na função das coisas do mundo, mas tem uma direção. O meu pai me ensinou assim, e o pai do meu pai falou assim, e é assim que vai ser. A gente às vezes se perde na nossa caminhada, às vezes a gente toma decisões erradas, mas mesmo tomando algumas decisões, Deus não muda aquilo que Ele tem para nós. Deus não muda. Deus, Ele continua operando nas nossas vidas. Passamos por um processo de transformação, de mudança, e Deus está dizendo: aquilo que eu prometi para você está aqui. Vamos se tratar, porque quando você melhorar, você vai receber. Às vezes, amado, nós somos maltratados, mal interpretados, mas precisamos nos posicionar em Deus. Precisamos estar firmes na direção de Deus. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu e, cara, não é fácil vida de pastor, velho. Não é fácil, meu irmão. Tu para ouvir a história, tu chora. São cada coisas que tu, meu Deus, eu não quero ser pastor, cara. Cara, não é fácil, é difícil, você tem que ter um chamado. É
muita ovelha rebelde. É muita ovelha que não dá ouvido à voz do pastor. E eu estava cantando para ele que era 100 ovelhas dentro do aprisco. E ele, cara, tu não sabe, cara, é difícil. Cada um nascemos para liderar algo. Tem os patamares de lideranças que vai, mas cada um tem um problema que parece difícil para aquele líder, mas quando vai subindo, o problema vai aumentando. As dificuldades vai aumentando. Os líderes, os religiosos de Gileade chega diante de Jefté e diz: cara, vai nos ajudar, porque não tem ninguém para lutar por nós, não tem ninguém para pelejar sobre as nossas vidas, mas você é um grande líder, vai nos ajudar. E nós vamos colocar você como líder de toda Gileade. Cara, sabe o que é isso? O cara saiu completamente arrasado, destruído, com a mão na frente e outra atrás. E daqui a pouco as pessoas chegar para ele e no meio está o irmão e dizer: cara, volta, pelo amor de Deus, nós precisamos de você. Quantas pessoas já te bateram e foram te pedir socorro? Quantas pessoas te caluniou e foram te pedir socorro? Como tem sido no teu trabalho aqueles que se levantam contra você, que quer te derrubar? Às vezes tu chega hoje no trabalho, mas tu está fazendo um serviço melhor do que um cara que está lá há 5, 10 anos. E ele já se levanta contra você, nem conhece a tua história, mas já quer te derrubar, já quer te tirar de ação. Amados, são muitos. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso rochedo, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Creia em Deus, nas obras de Deus na sua vida. Às vezes você pode estar desanimado porque não está vendo um milagre que você quer ver, mas Deus está fazendo um outro tipo de milagre que é invisível, você não está vendo, mas está te sustentando, está te dando vida, está te dando força, e você está, eu queria ver esse poste cair do meu lado e não me matar, mas Deus não precisa fazer isso para dizer para você que Ele está com você. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas crê. Os discípulos andaram com Jesus e duvidaram. E nós não vimos Jesus, mas cremos que Ele está conosco até a consumação dos séculos sobre as nossas vidas. É crer no sobrenatural de Deus, é deixar o agir de Deus vir sobre a nossa vida. Então somente ore por aquilo que você quer e deixe que Deus vai fazer o sobrenatural. No domingo, quando nós começamos a orar por essa criança, aquilo me comoveu tanto, aquilo entrou tanto no meu coração, que durante essa semana toda eu me derramo diante de Deus orando por essa criança. Eu nem conheço, eu nem sei quem é, mas é algo que vem de dentro da gente, e isso se chama o amor do Espírito Santo de Deus. E não deixe esfriar isso dentro de você. Todas as orações por alguém, todas as orações por saúde, todas as orações por trabalho, qualquer que seja, comece a regar isso na sua casa. Busque o seu altar de oração dentro da sua casa. É muito bom a gente ter aquele lugar de oração. É muito bom a gente se entregar a Deus. As pelejas, elas são tão fortes nas nossas vidas, que às vezes dá vontade da gente desistir da nossa caminhada. As coisas são tão difíceis, que às vezes nós acordamos de manhã, no domingo de manhã, e não vou não, cara. Vai ser a mesma coisa, a gente vai se ajoelhar, vai orar, vai cantar, e depois eu vou vir embora. Sabe,
Isso é um cansaço espiritual. Lute contra isso. Esteja na casa do Senhor. Esteja dentro da casa do Senhor, para que a unidade entre os irmãos mova a mão de Deus, porque quando nós se tornamos uma brasa fora do braseiro, a tendência é que nós venhamos a nos apagar. Aí vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, até não ter mais brasa nenhuma. Mas quando nós estamos no aconchego, no clamor, na quentura do alvoroço das nossas orações, Deus começa a ordenar as bênçãos sobre as nossas vidas. É nesse lugar que nós nos fortalecemos. É neste lugar que nós buscamos a presença de Deus. Fique tranquilo. Aqueles que estão te oprimindo, Deus vai te honrar. Deus vai mostrar para eles quem é Deus na sua vida. Amém, amados? Aplauda o Senhor, pastor. Glorifica o nome do Senhor.